Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus. Olá, querido, tudo bem? Que bom estar aqui com você para mais um Momento com Deus. Eu sou o pastor Mosailton Santos, da Igreja Frutificar, e estou aqui para abençoar sua vida, sua casa e sua família. Durante toda essa semana, nós continuamos falando sobre esse livro, esse material tão poderoso. Somos herdeiros da promessa, as promessas de Deus que foi dita a Abraão. Elas alcançam a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu tenho certeza que hoje você vai aprender um pouco mais. Bom, se você é herdeiro da promessa de Deus, deixa eu pensar com você, não adianta você ser herdeiro de muitas coisas, você ser herdeiro de tudo e não desfrutar de nada. Para você desfrutar de todas as coisas, você precisa estar em uma posição, e essa posição é de justo, uma delas. Eu quero falar nesse devocional somente sobre o justo. Olha só, o tema desse devocional é somente a graça nos torna justo, e eu quero começar lendo um texto da Bíblia que se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz: Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe atribuído ou imputado para justiça. Por ele crer no Senhor, pela fé que ele teve, isso foi atribuído por justiça. Então, uma das formas de você desfrutar, uma das posições que você tem que ter é a posição de justo perante o Senhor. Justo perante Deus. Não tem nada que você faça na terra que pode te justificar. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, a nossa posição foi uma posição de homem caído, homem pecador, homem que se afastou de Deus. E a consequência desta queda foi a morte. Por causa dessa consequência, o homem passou a morrer. E ele morre sem saber por que está morrendo. Então ele morre porque ele pecou. E agora, para ele desfrutar de todas as bênçãos e todo o favor de Deus, ele precisava ser justificado deste pecado, desse erro. Quando Cristo vem à cruz e ele dá a sua vida na cruz do Calvário, o seu sacrifício foi o preço pago para redimir. Foi o preço pago para quitar a dívida. A dívida foi quitada, o cheque do pecado foi pago por Cristo. Então hoje, quando eu e você se apresentamos na presença de Deus, nós apresentamos numa posição. A posição não é mais de pecador, não é mais de transgressor da lei de Deus. A posição minha e sua é uma posição de justo, aquele que está justificado em Cristo Jesus. E essa posição de justo, ela nos alcança de forma gloriosa. Deixa eu ler para você esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Ele se fez pecador no meu lugar e no seu lugar. Para quê? Para que nós nos fôssemos feitos justiça, justificado perante Deus. Agora, eu e você, quando chegamos perante Deus, nós não somos mais a criatura caída, a criatura pecaminosa, a criatura sentenciada ao inferno. Eu e você estamos numa posição, a posição de justo, justificado em Cristo Jesus, porque um pecado que estava sobre a minha vida caiu sobre Cristo Jesus, e agora nós estamos redimidos. Olha, deixa eu ler com você mais um texto aqui que eu acho muito interessante para você entender um pouco mais sobre essa justiça. Está na posição de justificado. Agora que nós estamos justificados, você só recebe por meio da fé. Como é que eu recebo essa justiça? Por meio da fé.
A fé. A prova da experiência mostra que o Senhor tem feito nas nossas vidas é por fé. Tudo que Ele faz em você é por causa da fé que você tem. Você tem fé na posição que você está, que é a posição de justo. Agora, por você estar nessa posição de justo, justificado, você tem uma nova posição. E nessa nova posição você desfruta como filho de Abraão. Olha só, Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, os que são da fé. É a fé que você tem? A fé te leva à posição de justo. Agora que você já está justificado, olha só, são por meio da fé. E estes é que são os filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão, quem são os filhos de Abraão? Aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. É Cristo que justifica você de todo o pecado. Eu e você, o que nós merecíamos? Inferno. Por que nós não ganhamos o inferno? Porque Deus nos teve misericórdia. Eu e você não merecíamos o céu. Por que nós ganhamos o céu? Porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. E agora que Ele alcançou com a sua graça, a graça nos alcança. Qual é a minha posição e a sua posição? É de justo, justificado. Não tem mais transgressão sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Rapidamente, escuta. Quando uma pessoa comete um homicídio na terra, quando ele comete um delito, quando ele comete algo errado, ele cai uma condenação sobre ele. Olha, vai ter que ficar 2 anos, 3 anos na prisão. Bom, ele vai à prisão porque tem uma condenação sobre a vida dele. Quando ele sair da prisão, aquele homem está o quê? Justificado desse delito, desse erro, desse crime. E ninguém mais pode acusá-lo. Ninguém mais pode sentenciar nada sobre a vida dele, porque esse delito já foi pago. Ele está livre de toda a condenação porque ele pagou o preço. Então ele pode se apresentar perante nós como justificado, sem nenhuma condenação, porque ele já cumpriu. Assim é a nossa vida perante Deus. O diabo fez com que o homem pecasse e teve essa mancha, essa falha, mas quando Cristo deu a vida por mim e por você, ele pagou esse preço. Ele, como se fosse aquele prisioneiro, ele foi, não era o tempo de prisão, era o tempo de crucificação. Então ele foi à cruz, a crucificação e a morte no nosso lugar. Agora não tem mais condenação sobre a minha vida. Eu e você podemos se apresentar diante de Deus como justificados. Nessa posição de justo, você é herdeiros de Deus e você tem uma nova vida para desfrutar. Olha, eu espero que você desfrute dessa nova vida, que você tenha uma vida abundante na sua casa, na sua família, nos seus negócios e você possa desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por cada pessoa que ouviu esta palavra. Eu sei, Senhor, que essas pessoas agora estão justificadas diante de Ti. Todos eles são justos. E por ser justo, pode viver do melhor dessa terra, que a vida abundante, a vida azul de Cristo Jesus alcance cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até o nosso próximo programa. Momento com Deus. Uma dose diária de fé, esperança e direção.